O vídeo de hoje trata do Fundo de Comércio e o mercado varejista de combustíveis. O que é mercado varejista de combustíveis? É o varejo, são os postos de combustíveis. Aqueles postos, aquelas empresas que entram em contato direto com o consumidor. E o que é fundo de comércio? Fundo de comércio ou estabelecimento comercial, como é denominado no nosso Código Civil, no artigo 1142, ele significa, ele traduz aquele conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que são necessários para o exercício da atividade empresarial. No caso do posto de combustíveis, quais que são os bens que são necessários? A maioria desses bens são bens intangíveis, ou seja, é o estoque inicial, aquela galonagem mensal que é vendida pelo posto, galonagem, a quantidade de litros que é vendida pelo posto, a garantia que ele dá à distribuidora, mediante uma hipoteca de um imóvel, de que vai pagar aquele combustível quando há contrato de exclusividade, como eu já expliquei em vídeo anterior. A clientela, ela faz parte desse conjunto de bens intangíveis. A própria personalidade do empresário, há empresários que acordam cedíssimo, que se dedicam, que, enfim, que se empenham bastante para que haja sucesso no negócio. A tradição, o tempo que se exerce essa atividade empresarial. Enfim, é um conjunto de bens intangíveis que fazem parte daquela empresa, que propiciam o funcionamento daquela empresa e que são individualizados, variam de empresa para empresa, porque normalmente os sócios proprietários, eles dão o caráter daquela atividade empresarial, qual o caráter que vai ter daquela atividade empresarial. Então, esse conjunto de bens intangíveis que pertencem ao posto revendedor, eles pertencem justamente ao posto revendedor. Mas não é o que acontece na prática aqui no Brasil, como eu vou falar daqui a pouco. Por que eles pertencem ao posto revendedor? Porque no mercado de combustíveis, a verticalização ela é vedada. Ela foi vedada por uma portaria da Agência Nacional de Petróleo, que depois foi reeditada por uma resolução também da Agência Nacional de Petróleo, que impede que um segmento atue no outro. O que isso quer dizer? Uma empresa que atua na refinaria, ela não pode atuar na distribuição. A empresa que atua na distribuição não pode atuar na revenda. Então, por exemplo, uma distribuidora, ela, em tese, não poderia atuar na revenda. Mas o que acontece no Brasil é que a maioria das distribuidoras tem imóveis especificamente destinados a postos de combustível. Como elas não podem operar o posto diretamente, elas concedem esse posto a terceiros para que os terceiros operem o posto. Nos Estados Unidos, esses terceiros eram chamados de dealers. Por quê? Porque, na verdade, a atividade do dealer fica muito restrita. Os contratos que são estabelecidos nesse caso são muito leoninos. Existe imposição, em alguns casos, de comissão mercantil, que normalmente é de 30% sobre o faturamento bruto, mas pode chegar até a 95% do faturamento bruto. Ou seja, há um questionamento se efetivamente é esse administrador, esse terceiro, quem está realmente à frente do negócio. Fica a dúvida, porque 95% de comissão é bem leonino. Enfim, existem contratos também que são denominados de aluguel, mas na verdade não são contratos de aluguel comercial normais, porque quando se aluga um imóvel, não há a imposição de que o locatário desenvolva atividade comercial X, Y ou Z, ele pode ter uma boutique, ele pode ter uma conveniência, ele pode só usar a lava-jato se ele quiser e deixar o posto fechado, mas não é isso que acontece. Os contratos eles obrigam que aquele posto ostente a bandeira da proprietária do imóvel, que o posto às vezes tem até o mesmo contador da distribuidora, então não é exatamente um contrato de aluguel. Esse contrato é aquele contrato que eu falei em vídeo anterior, o contrato de bandeira, ou seja, o contrato de compra exclusiva
do combustível da distribuidora com ostentação da imagem, aquela imposição de preço, porque uma das partes que impõe o preço para a outra. Então, na verdade, não é um contrato de aluguel. E o que acontece na maioria das vezes? Quando a distribuidora reivindica o seu próprio imóvel, ela não paga absolutamente nada ao distribuidor, ao revendedor, a título de fundo de comércio. Que o direito brasileiro ele veda o enriquecimento sem causa, ou seja, a ninguém é dado locupletar-se às custas da jactura alheia. Isso significa que a distribuidora, não podendo atuar na revenda, não pode se apropriar sob o argumento de que é proprietária do imóvel de bens intangíveis que pertencem nitidamente à atividade de revenda. Não faz o menor sentido lógico isso. Então, é preciso que os operadores de direito se debrucem sobre essa questão, que é muito importante, para evitar que injustiças sejam feitas em nome da propriedade de um imóvel. Porque, nesse caso, a apropriação é de bens intangíveis, é de clientela, é de anos de trabalho num posto, é de empenho, de dedicação, que, como eu disse, são individualizados, variam de empresário para empresário, e que são atributos nítidos e específicos da atividade de revenda. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos a respeito desse mercado, que não é um mercado simples, mas que afeta todos nós, porque todos nós somos consumidores de combustíveis, de uma forma direta ou não, porque no Brasil, como a malha rodoviária é a responsável pela distribuição da maioria dos produtos agrícolas e industrializados, eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre esse mercado e peço a vocês que dê o joinha, que se inscreva no meu canal e que aperte o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada!